Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo bem com vocês? A nossa live das quartas-feiras. E como eu falei para vocês, hoje a nossa amiga, eu e minha amiga, né, a Elaine, também outra consultora de Feng Shui, nós vamos falar a respeito, baseado neste livro aqui, do Roger de La Forest, As Casas que Matam. Às vezes a gente está no ambiente e acha que está tudo tranquilo, que está tudo bem e que nada nos afeta, mas tudo ao nosso entorno, toda a nossa volta, tudo nos afeta. Nós temos coisas a resolverem na nossa vida, na nossa história, que faz com que nós precisemos tomar algumas iniciativas, fazermos algo para nós. E o Feng Shui, ele ajuda justamente a nós organizarmos tudo aquilo que a gente precisa organizar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos caminhos. E essas lives, todas as segundas semanas e quartas semanas do mês, nós fazemos essa live de Feng Shui, que é para ajudar as pessoas a se organizarem, ok? Ajuda as pessoas a fazerem as coisas que elas precisam para organizar os seus ambientes. Às vezes a gente acha que não é fácil, mas com jeitinho, com conhecimento, com estudo, tudo é conhecimento. Então a gente precisa conhecer melhor a nossa volta, tudo que tem à nossa volta, conhecer melhor a nossa vida, se conhecer melhor. Para que, deixa eu pôr uma coisa aqui embora, para que nós possamos saber como lidar com as situações. Feng Shui, você pode falar que também é como se fosse uma terapia, só que é uma terapia na casa, terapia de casa, terapia na casa, ok? E a partir da semana que vem, às quartas-feiras, eu vou estar no Azúcar, que é um local, o Azúcar Latino, um Azúcar, que eu vou estar fazendo consultas ao vivo e a cores para as pessoas. Vai ter aula de dança, vai ter muita coisa lá legal nesta casa, na Vila Madalena, tá? Então, às quartas, eu saindo da live, eu vou para lá, vou estar lá fazendo esses atendimentos, ok? E vamos ver. Vou esperar a minha amiga que falou que ela já daqui a pouco já entra, deixa acenar para ela, ok? E vamos ver se ela está por aqui, para eu já chamá-la. Sugestões, muito bem. Espero que hoje tá funcionando. Eu testei de manhã, porque para ver se não dava nenhum pino. Deixa eu aumentar aqui. Agora tá bom. E aí? Cortar minha cabeça não, pelo amor de Deus. Você sabe pelo Feng Shui que não é bom cortar as cabeças. Você já falou isso. O problema é ajeitar a câmera aqui para ela não cair. Oi? Tô ajeitando a câmera para ela não cair, porque ela tá na mesa, ela não tá no tripé. Então, mas tá cortando a sua cabeça.
Ainda não. Ainda corta. Tá cortando sua cabeça assim. Não, eu não fui para trás ainda. Eu tô ajeitando, mulher. Calma. Ah, então, Calma, então nasceu vai dia pra 9 trás. de 7 meses, você? Então, eu estava ouvindo você comentando com o pessoal sobre a casa. Sim. A gente passou sobre, Porque sobre o casa, livro, ela não né? deixa de ser uma terapia, né? Terapia de casa. É, o que Né? Então, assim, o quando a pessoal pessoa. acha muito estranho é quando a gente vai fazer uma consultoria e pede para ver o histórico da casa, né? Então a gente precisa ter esse histórico, inclusive até como uma forma de cuidar melhor, ou de entender melhor como é que funciona a dinâmica da casa em si, porque o pessoal acha que a casa ela é uma coisa estática, é um sistema, como é que fala? Limitado, parado, estático. E ela não é. Sim, Ela tem energias próprias. O que eu falo é que existe uma simbiose. A casa, ela reflete o que pensamos, o que agimos, o que fazemos. Então, mesmo esse tipo de conceito, ela também tem energia dela. Então, a pessoa que está naquela sim, energia, por algum motivo, também. Isso é mais assim, mais fácil de perceber quando a pessoa percebe que cada vez que ela muda de casa, o número da casa é o mesmo, ou a soma dos números vai dar o mesmo, porque é uma energia que ela está trabalhando e uma energia que ela está puxando para si. Mas existe também o sim. reverso, a casa puxa ela para você. Eu sou uma prova viva dessa situação, porque a casa puxa, né? Que eu falo assim, eu voltei para Tara, eu estou igual o vento levou, eu voltei para Tara porque a energia é o que me dá força, é o que me dá, né, como é que fala? O up para ir para frente para algumas coisas. E ela Sim. sempre, sempre, de Ela alguma forma, alavanca você, né? ela me ajuda, ela Ela, me protege, mesmo ela não estando da forma que eu quero, porque eu estou em reforma ainda, mas ela dá uma estrutura para que eu não me sinta sim, perdida em nenhum momento, tá? Então, eu tô tranquila. Não é o que eu quero? Não, não é o que eu quero, porque eu almejo outras coisas, mas ela me dá uma estabilidade. Mas dentro do conceito familiar, ela não fez a mesma coisa que ela comigo, que ela faz comigo, ela não fez com os outros. A única pessoa com quem ela deu essa mesma estabilidade, mas ela dá uma estabilidade, ela não dá o upgrade, ela dá a estabilidade. Foi com meu pai. Então, assim, nunca faltou nada, mas também nunca sobrou muita coisa. E eu percebo nitidamente que isso é um padrão, tá? as pessoas podem achar meio louco, mas as casas, elas também escolhem os seus donos. Vou falar, é que Escolhe. nem animal de estimação. Tem uma certa Se você, relação. se você falar assim, você tentou outras opções? Sempre que eu ia fazer alguma coisa, não dava certo. Tá? Então, assim, por mais que tudo esteja perfeito, alguma coisa não deixava ir, não deixava mudar, não deixava. Uma vez que eu saí, mas foi por um motivo que eu precisei, então ela liberou. Mas depois de um tempo, tudo virava em torno dela, tudo vira em torno dela. Então eu tenho um ciclo para ser concluído nessa energia, para ser liberado. É uma casa 8. Então, é uma casa de prosperidade, é uma casa que mexe com espiritualidade e com o material. Então, eu tenho que saber lidar com essas duas energias. Tranquilo, eu tenho uma loja, né? Organização também, Trabalho, né? eu tenho trabalho físico, mas que é voltado para espiritualidade, e tenho trabalho espiritual, que é o que eu faço. Então, assim, em todos os sentidos, ela tá com essa conexão. Todos eles. Ela não tem. Como é que fala? Ela não tá. Vou mexer um pouquinho que eu tô pondo para carregar. Peraí. A bateria estava riando. Então, em todos os sentidos, ela me dá suporte. Ela é um 8. Então, não é fácil trabalhar num 8. Nunca foi. Para mim é tranquilo porque eu vivo o dia a dia. É o meu dia a dia. É natural. Mas as pessoas que não entendem, o 8 é muito pesado. Ele é muito crítico. Ele é muito pé no chão. Você precisa ter o pé no chão e a mente É o no infinito espiritual. também, né? É o É o infinito. infinito. É o tempo todo. É uma coisa muito louca.
mas ele te dá a projeção que você quer, que o 8 é a projeção, a 8 é a prosperidade, mas ele te exige. Então, quem não tem essa frequência, ele sofre profundamente. Porque eu falo por mim e pelo Maurício, né? Porque o Maurício tem energia para trabalhar espiritual, mas o material dele, a parte prática da vida, é mais pesada. Então, como é que faz? Né? Então, assim, quando a gente fala em casa e fala em pessoas, a gente fala sobre todo mundo na casa, não é só uma pessoa, não é só quem comprou, é todo mundo. Então, tipo assim, teve o caso de uma família que a casa era 2. A casa sempre foi 2. Construiu, fez, ajudou, aconteceu, teve comércio, uma parte da casa deu para fazer comércio, todo mundo se dava de certa forma entrosado, se encaixava. A prefeitura mudou, a regulamentação da rua mudou o número. E mudou para 8. Então aí degringolou todo mundo. Ninguém mais se entende, ninguém mais ficou na casa, ninguém mais conseguiu. Mesmo fora, a coisa não funciona mais. E você vê a energia da casa estática, porque não se sabe trabalhar com 8, sabia se trabalhar com 2. E eram muitas pessoas na casa. Então, o 2 ajuda, porque o 2 ele te. Diferente de um 6, que é o 6 da família, a família é feita pai, mãe e filho. Mais gente já dá problema porque vira casa italiana, aí a coisa não funciona. O 2 não, o 2 é cooperação, é cooperativo, é duplicidade, é companheirismo. Parceria, né? Aí Isso, você então pode ela te fazer ajuda. parceria com várias pessoas, né? São Aí quando parcerias. aí você vai fazer uma análise de uma casa, que eu vou e peço o número da casa, eu peço todos os dados. Primeira coisa que eu vou ver é como é que está a situação energética do número. E qual é a posição dessa casa nessa rua. E como é que essa rua, porque você vê pelas casas qual é o padrão dessa rua. Às vezes as pessoas não são ricas, mas o padrão da casa demonstra que ela está. Que é o caso da casa 8. A minha casa está em reforma, mas ela chama uma atenção desgraçada, sozinha. Ela parece ter um farol, sabe, em cima dela. E ela é uma casa comum, mas o 8 chama. Então você pode ver que toda casa 8, você tem um olhar rápido para ela. Já uma casa 7, você perde a casa na rua, você nem acha a casa. Eu morei num 7 por um bom tempo. Eu não conseguia fazer festa, eu não conseguia chamar meia dúzia de amigos para conversar. Chamava, mas não acontecia, acontecia problemas, acontecia situações, compromissos, e nunca dava para fazer uma coisa tranquila. Sempre era cortada a energia. Porque o 7 é o isolamento, é o estudo, é a introspecção. Não é ruim, é uma fase que você tem que passar. E eu precisei passar por aquela fase. Não estou dizendo que eu fiquei sem prosperidade, eu tive muita prosperidade. Mas o 7 exigiu que eu tivesse estudo, parasse para ligar para as coisas espirituais também, procurar direcionar a minha vida, o que eu queria, quem eu era, a autoanálise, né? É a tua busca pessoal. Então, cada número, ela te dá uma energia. Então, quando eu falo para a pessoa acha assim, que é só decorar a casa, eu já fiz Feng Shui. Não, amor, eu tenho que equilibrar tudo isso. É um balaio de gato para me chegar ao conceito, porque tudo isso faz parte do que é a pessoa, por incrível que pareça. Então, como é que eu. Eita! Hoje tá difícil. Opa! Desmaiou, você precisa colocar um suporte aí, mulher. Melhor. Não, é que o suporte melhor. Tenho, pôr o tripé, mas aí eu não tive tempo de pôr o tripé hoje, porque eu tô com os pedidos acontecendo à torta e direito na loja. Então, eu tô na mesa de trabalho. Só que assim, estou há 2 horas fechando um pedido. Gratidão ao universo. Mas aí você fala assim, eu tenho que atender você, eu estava aqui para né? Eu tenho que estar aqui com o pessoal também é compromisso. Então é complicado. Sim. É complicado. E aí, o que acontece que a gente está falando? Todas essas informações eu preciso saber porque isso faz parte da pessoa. Por que ela está naquela energia? Quando eu falo, primeiro, de mudar o número, é porque eu já estudei tudo que tem que fazer, eu fiz todo o Feng Shui,
e eu entendi que o processo dela pode ser facilitado. Eu posso ajudar ela a entender melhor o processo. Então, na numerologia, a gente equilibra para ela ter um respiro. E, de repente, ela está no meio do ciclone e eu tenho que fazer com que ela entenda para poder trabalhar. Então, ela tem que ter um respiro para poder, né? Então, assim, o número da casa não mudo, mas eu mudo energeticamente a vibração para que a pessoa possa seguir em frente. Que ela está num processo, e às vezes o processo está difícil. Às vezes a energia é muito pesada. Mas se dá condições de ela mudar, e eu peço para ela mudar, aí ela vai ter um pouquinho mais de, né, e começar a fazer as coisas. Quando a gente começa a ter respiro, porque eu mesma, quando tem alguma coisa que eu preciso, eu mudo a numerologia da casa para poder dar uma assentada. Né? Então, a gente que trabalha com magia, a gente entende como é o processo, pode até manipular um pouco melhor. Mas eu mesma não costumo fazer para mim, porque eu tenho que entender que aquele processo, eu como estudiosa do assunto, eu tenho que passar por aquilo por algum motivo e aprender a lidar. Tem que aprender, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter algumas e até coisas. por uma questão de experiência. Como é que eu vou passar para o pessoal que está ouvindo a gente uma coisa que seja verdadeira se eu mesma não entendo o que acontece? Como é que eu posso caçar fantasmas se eu não acreditar neles? É aquela história do exorcismo. O padre não acredita. Claro que ele acredita. Tanto que ele acredita que ele estudou para fazer aquilo. O problema não, mas a solução do padre é que ele não dá força para aquilo que é negativo. Ele sabe entender como limitar a situação para que ele não seja prejudicado, porque se numa dessa ele cai junto, né? Então, assim, as pessoas pensam que é tudo muito simples na hora que a gente faz. Não. E outra coisa, o pessoal pede para a gente fazer o Feng Shui, e o pessoal vê nas revistas como uma coisa, põe uma coisa aqui, outra coisa ali. Não, eu tenho que começar justamente dessa casa. Não é só isso. Não, e eu não posso sair colocando coisas se eu não limpo a casa. Então tem todo um processo. Você não vai deitar numa cama se você não põe o lençol. Você tem que pôr um lençol para se cobrir. Tem que preparar a cama para deitar. Então, não adianta ter só a cama e você com a vontade de deitar. Você deita, cai e acabou, não vai pôr mais nada. Não, você tem que preparar ela. A casa é do mesmo jeito. Quando eu faço Feng Shui, a limpeza, aquelas coisas que eu falo, limpo o armário, tiro as coisas que... É para dar espaço para a gente seguir por uma outra etapa. Tira o velho para o novo entrar. E para poder fazer limpeza, né? Porque ninguém consegue fazer limpeza com bagunça, não adianta. Né? Não adianta eu limpar, puxar de um lado e jogar no outro. Tá? Eu preciso abrir o espaço, então essa energia já começa a fluir, para que ela possa seguir em frente. Tem casos que a casa está tão carregada, que eu tenho que fazer limpeza energética antes de uma limpeza normal. Eu tenho que trabalhar ela para poder... É como se eu estivesse nas brumas de Avalon, fica tudo encoberto, ninguém enxerga para onde vai. Eu tenho que abrir o caminho para que a pessoa possa, dali, começar a fazer alguma coisa. Agora, eu passo e a pessoa não faz, as brumas vão fechar de novo. E vai ter que fazer tudo de novo. E aí que tá. Você fazer, independente de uma coisa, você trabalhar com um profissional, você vai pagar o dia da pessoa. A pessoa vai ter que preparar material, se preparar energeticamente, que não é de uma hora para outra. Tem que fazer uma série de coisas para poder entrar naquela casa. E há casas que não deixam quem está trabalhando entrar. Então, é nesses sentidos que a gente trabalha. Como é que funciona, como é que a pessoa te passa as informações, como é que a casa vai se mostrando para você. Não é só, vou chegar, marquei uma data. As pessoas acham que magia é fast food. Não é fast food. Quando você marca uma data, você já está se programando energeticamente para aquilo. E se tem alguma coisa errada que não seja a própria casa, não vai deixar fazer, vai atrapalhar. Então, assim, tem como resolver? Tem. Mas a pessoa tem que entender como é que isso funciona também. Ela tem que se propor, ela tem que forçar uma situação para que aquilo aconteça. Então, Estar assim, aberta, né? Porque assim, mesmo estando aberta, Silvia, a pessoa, ela não deu, deixa para outro dia. Pronto. Ela já não está com aquela energia firme para fazer alguma coisa. Então, como é que eu vou ficar forçando? Eu não posso falar, vamos fazer. Porque não é a minha energia. Porque a minha energia está pronta. Eu vou seguir em frente. Querendo ou não, eu vou resolver.
tá? Porque eu estou preparada para isso. Mas se a pessoa não tiver, a história é na minha mão, a bucha. O problema vai acontecer comigo. Então eu não posso fazer isso. A pessoa tem que se predispor. Existe muita coisa que quando é casal tem que falar com o marido, né? Aí o marido, tem marido que acredita, tem marido que curte, às vezes é o marido que chama, mas tem aquele marido que é cético, você tem que explicar para ele que a casa está tendo problema. E como é que você explica para uma pessoa prática que tem uma coisa espiritual acontecendo? Então a casa ela também usa essas energias para segurar, para não fazer. Que é o que a gente está falando do livro das casas que matam. A energia das pessoas que já tiveram ali, ou de que. Porque assim, vamos supor, eu peguei um terreno limpinho, bonitinho, construí uma casa com muita coisa, com todo aquele capricho, e me apeguei àquilo, tá? Que acontecia antigamente com os antepassados. Eles se apegavam àquele lugar. Ontem eu estava vendo uma reportagem de um cara que ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou na loteria, investiu esse dinheiro, deu uma sorte que o Collor não pegou esse dinheiro dele. O dinheiro dele, em poucos anos, sabe, assim, foi 10 vezes a mais. O pai e a mãe moram na mesma casinha do interior e ele montou a fazenda em volta da casinha do pai. O pai ainda planta, ele não precisa. O cara tem, sabe, assim, uma fortuna. Mas o pai ainda planta, ainda dorme do mesmo jeito. Ele quer daquele jeitinho, ele não mudou nada. Então o filho dele tem grana. Lógico que não deixou faltar nada, mas o pai vende o que ele planta para o filho. Olha que absurdo. Porque na cabeça dele, a casa é dele, o sítio é dele, as coisas dele. Você acha que a alma dessa pessoa vai sair dali? De jeito nenhum. Ela está muito apegada. Não é uma coisa ruim. É isso que as pessoas têm que entender. Existem as coisas ruins e as coisas não são ruins. Existe o apego. Você acha que alguém vai conseguir ficar ali? Nunca na vida. E se a pessoa pegar, vamos supor, o filho desmontar a casa por algum motivo, a energia vai estar ali presa, de qualquer forma. Então, tudo que ele plantar naquele pedaço, o animal que ele deixou naquele lugar, não vai rolar. Não vai, porque era da pessoa. Então, as casas são assim também. Então, no livro Das Casas que Matam, ele explica várias situações, são várias coisas. Eu escutei uma coisa, uma vez, eu estava dando um curso lá em Santo André, e eu tinha uma turma grande, eu tinha 2 turmas, uma de tarde e uma de noite, Feng Shui completo. Eu dei o curso inteiro. E aí uma aluna chegou para mim e falou que tinha escutado que a pessoa falou assim que para a limpeza da casa ela usava um martelo envolvido num pano, tirava a porta da casa, sabe? Você tira o pininho da porta e tira a porta. E sai batendo na parede. A louca aqui não quis deixar ninguém de, né? Saiu na rua, você escutava eu rindo lá do outro lado da rua. Aí eu voltei mais calma, falei, amor, primeiro que se você tirar a porta da casa, você nunca mais vai conseguir colocar sozinha. E ela pode dar um problema e nunca mais se colocar, porque ela solta do... Nunca vi uma coisa, mas porta é tirar e não colocar mais. Ela dá erro. Não tem porquê, mas ela dá erro. E outra, você imagina que o espírito vai estar na parede? É uma memória que está na parede. O espírito não está. E vamos partir do princípio que eu sou uma médium e eu tenho espírito. Você não vai bater com o martelo na minha cabeça e o espírito vai sair. Quem vai sair é o meu espírito, que eu morri, né? Então, pensa antes de fazer. As coisas são pensadas. A magia é pensada. Tudo que você faz é calculado. O Feng Shui também. Sim. Cada vez que eu mexo uma peça na casa, eu tenho um motivo e uma razão para resolver. Então, eu não estou fazendo aquilo aleatoriamente porque eu achei bonitinho. Não, eu tenho um motivo para fazer aquilo. Eu fiz uma conexão energética para que aquele objeto, aquela coisa, aquele mudança que eu fiz no ambiente, tem uma razão. Eu uso o mantra do Om Mani Padme Hum para ativar aquela área. Então, eu não fiz à toa, aleatório. Ah, porque está no livrinho. Não, não foi no livrinho. Eu tenho uma tabela, mas a tabela não é uma regra. Ela só é uma regra para distribuir as áreas. Mas eu vou ter que trabalhar cada um. Cada um é uma pessoa diferente. Entendeu? Sim. E aí a pessoa acha que está fazendo festinha e não está. Tá? Então, assim,
a pessoa ela tem que entender como é que é o processo e não sair fazendo o que os outros mandam fazer. Passa ali numa parede branca, vai ficar azul. Você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Não é só pegar e vai fazendo. Ah, vou jogar enxofre. Pode pôr fogo na casa. Cada um pode fazer. Eu posso fazer vários tipos de limpeza. Eu prefiro os rituais xamânicos, com as ervas, com o fumacê, porque você mexe com todas as egrégoras ao mesmo tempo. Mas tem vários tipos de limpeza, inclusive os que são falados no livro, que são espíritos, ou talvez entidades que não foram encarnadas, que a gente costuma falar que são os demônios, que nos Estados Unidos tem a rodo, nunca vi um lugar para ter tanto problema. Tem um ritual. E outra, você não põe espírito para fora. Você pede licença, você tem que ter respeito. Então, quando você parte do princípio que você vai, afastar, banida, não, vamos com calma, porque você não sabe com o que você está lidando. Exato. Então, você vai fazer uma limpeza energética para amenizar uma situação. Então, pode ser que eu não use um sal grosso, pode ser que eu use uma sálvia, mas tem coisas que, de repente, eu tenho que usar um enxofre, eu tenho que usar um carvão, eu tenho que usar uma erva um pouco mais forte, entendeu? Antigamente, Sim. as igrejas usavam a mirra para fazer defumação. Hoje eu não vejo as igrejas fazendo defumação nos ambientes. O que acontece? Eu não me sinto bem, porque eu sinto a energia que está no lugar. Eu estou tão aberta, justamente pelo trabalho que eu faço, que dependendo dos lugares eu não entro, porque eu sei que eu vou passar mal. Eu sou anticatólica? Não! Tem lugares que eu vou, igrejinhas de interior, que é aquelas pequenininhas, né? Só tem o quadradinho e a salinha do padre. É toda branquinha, tem sol para tudo quanto é lado. Ela tem proteção, ela tem como tá transmutando energia, porque o sol entra naturalmente no lugar. Mas as igrejas geralmente são escuras, fechadas. Elas têm que ser trabalhadas, têm que trabalhar energia. Porque todo dia entra gente só para sofrimento. Dificilmente alguém vai lá para agradecer. Vai para Aparecida, mas não vai na próxima mesmo. Só para pedir, 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 pedir. Sim, eu vou agradecer a minha Senhora Aparecida. O pessoal faz peregrinação. Mas você pode também agradecer ali do lado. Em qualquer igreja. É uma igreja, é o lugar dela. Então não importa o lugar, importa a dedicação que você tem. Agora, se você fez uma promessa, aí é uma outra coisa, mas o agradecer em qualquer lugar. Mas ninguém faz. Então, assim, as igrejas têm sofrimento, todas elas, não importa qual, todas elas têm. E cada uma cultua. Você pode ver que as árabes, muçulmanas, as orientais, elas têm mais esse cuidado de fazer defumações, limpezas, os mantras e tudo mais. Tem, porque eles têm essa carga energética, eles têm essa, como é que fala? Essa cultura. O Brasil não, o Brasil mistura tudo e mais um pouco e acha que está tudo bem. Eu não posso fazer um ritual budista num terreiro de Umbanda, não funciona, porque são energias diferentes. Eu vou falar de formas diferentes, é como se eu estivesse falando um dialeto diferente com os céus, entendeu? Não é uma coisa errada, mas são diferentes, eu tenho que falar a mesma linguagem. Como é que eu vou pedir com mantra para São Jorge? Aí São Jorge tem na Igreja Católica, São Jorge tem na Umbanda. Tá, mas caramba, qual que você está seguindo? Para ele saber para onde ele vai fazer. Você não vai pedir no catolicismo que ele faça uma coisa de Umbanda? Ele tem que trabalhar. Então, quando eu faço com uma casa, cada casa é uma situação, e cada uma delas eu trabalho de uma forma diferente. É muito difícil. Cada caso é um caso, para a gente achar as soluções. Às vezes, é que nem eu tinha te falado, né, do ritual eu fiz a radiestesia na planta da casa e a energia andava pela casa. Eu falei, impossível ser da casa, da obra. Não tinha problema de vazamento, não tinha nada. Mas a energia andava. Eu falei, impossível. Num prédio ainda. Eu falei, a energia de baixo não é. Era espírito. O que era? A pessoa tinha, por hábito, comprar coisas de brechó. Então, muitas coisas da casa eram de brechó ou de amigos que faleceram, familiares que faleceram. A pessoa está assombrando? Não. A pessoa tem um apego energético àquilo. Ela tem uma ligação. E se ela estiver perdida, ela vai com aquele objeto que ela teve mais contato. Ela vai. A natureza dela, do próprio espírito, é ir aonde ela teve afinidade. Não é que ela está presa necessariamente numa peça, mas ela pode ter um contato.
Então, o que que acontece? Eu tenho que limpar aquela energia justamente para Ter o um espírito se apego. desapegar. Oi? A pessoa pode ter um apego Sim. com aquele objeto. Por Aí, o que que exemplo, acontece? eu tenho uma cadeira de balanço que foi da minha avó e estava na casa do meu pai. Meu pai pegou e deu para mim, e eu era casada na época. E a cadeira já tinha mais de 70 anos. Essa cadeira tem mais de 100 anos, bem mais de 100 anos. Aí o que que eu fiz? Ela veio para cá, eu fiz reciclagem de móveis. O que que eu fiz? Removi tudo, todo o verniz, tudo que ela tinha, lixei, refiz a telinha, né? Então, assim, passei outro a seladora, inserei, removi toda e qualquer energia E que tivesse por dentro da as cabeça. pessoas acham que é só tirar um pó, passar um sabão e tá pronta. Não, amor. Quando não dá para fazer alguma coisa é, no sentido de lavar, literalmente lavar com água, ou fazer algum outro tipo de coisa mais abrasiva, a gente Sim, usa na radiestesia, que a gente chama de bonecas de pano. Então, é um pedacinho de um quadradinho de pano, eu jogo sal grosso dentro e amarro. E faço várias. Dependendo da quantidade de coisas que eu tenho que limpar, eu faço várias. Para você sim. ver como é delicada a coisa, eu vou pegar essa bonequinha e vou passar. Você começa a sentir que fica pesado o bonequinho. Aquele peso do sal aumenta, ele Vai, parece que inchou. O vai que absorvendo, que né? acontece? Eu limpei, senti isso. Eu tenho que pegar esse paninho e jogar num saquinho e já fechar o saco. Eu não posso deixar ele aberto. Então não é só passar o pano, eu tenho que segurar ele. Ou pedir para outra Sim, pessoa ficar com o saquinho e ir fechando um pote, para que a energia não volte, porque fica. Ela fica ali como se você estivesse limpando um espelho que está embaçado do banho. Se você só limpa uma vez, se você tiver que continuar tomando banho, ele vai continuar embaçando. Então o que que eu tenho que sim. fazer? Eu tenho que limpar e desligar o chuveiro para ele ficar claro de novo. É assim na casa, eu tenho que fazer esse tipo de coisa. É para tudo? Não, dependendo do caso. Eu tenho que ver qual a situação. Cada Então, caso é um caso. a gente, quando eu falo que a gente é preparada, não é no sentido só, tem que gastar dinheiro, porque as pessoas pensam que quando a gente faz esse tipo de coisa, tem que gastar dinheiro. Então ela está mais preocupada com o financeiro do que com o real problema, tá? Então, dentro do trabalho que eu já faço, eu faço esse tipo de trabalho. Por isso eu disponho de dias para fazer. Então, qual que é o primeiro dia? Sim, Dia de visita, eu ajudo já a fazer algumas coisas, eu falo, muda isso aqui, muda aquilo, que é o prático, tá ali na frente. Converso, faço anamnese, explico, levo tudo que eu peguei, tudo que eu pesquisei, tudo que eu vi, levo para casa e vou analisar. Ah, mas você já fez a apostila? Não é fast food, eu tenho que analisar e às vezes não dá para fazer porque existe algum bloqueio, existe algum problema. Então, às vezes a própria pessoa, exatamente. com tanta ansiedade, ela não deixa funcionar. Aí você passa a apostila e fala assim: olha, tá aqui, vai fazendo o que você entende. Tem coisas que pode ser que ela tenha Depois você dificuldade. tem as dúvidas. Pode passar um relatório para mim. É só agora que tem WhatsApp, mas antigamente tinha e-mail, podia passar por e-mail, pelo Messenger, pelo Skype, sempre teve opções de resolver o problema. Mas a pessoa não passa. Sim, Aí, ela quer que você vai visitar de novo para fazer limpeza. Você chega lá e não fez nada. Como é que você vai fazer uma limpeza se ela não fez o que eu pedi para ela fazer? Quando é exatamente. obra, que nem quando é obra, eu falo para ela, não, obra realmente demora, é questão de financeira, é questão de pedreira, é questão de tempo, espaço. Mas coisas do teu dia a dia, de arrumar as coisas no prático, não fazer, é querer jogar o problema para onde não vai funcionar. Sim, Entendeu? Então, exatamente. é conscientização. É que nem quando eu faço uma peça aqui. Eu pedi, vai uma varinha. É só uma varinha? Não é uma varinha mágica? Que energia que você está mandando para ela? Que material que você está pedindo para fazer? Tá certo esse tipo de material para fazer? Tá certo o dia que você quer usar esse material? Porque às vezes, não é eu que estou. É a energia. Não, não é, porque eu deixo livre. A pessoa que está escolhendo, ela que escolhe tudo. Pagou, eu vou fazer. Mas chega a essas situações que a madeira trinca, a madeira racha, quebra o desenho. A pessoa acha que eu fiz só uma vez. Às vezes eu posso fazer 10 vezes o meu projeto. E ela não está nem sabendo. Por quê?
energeticamente alguma coisa não está legal. Aí eu faço todo um ritual para poder fazer a peça. Tem peça que eu sou obrigada a fazer de madrugada porque a energia não deixa de fazer durante o dia. Eu não durmo, eu não tenho vida social, eu não tenho mais nada. Às vezes eu fico doente, não consigo fazer aquilo. Eu me machuquei, como foi o caso do dedo, que eu quase cortei meu dedo fora. Porque a pessoa acha que tem que fazer naquilo, tem que fazer. É prazo, é fast food, você paga, entrega e. Não, amor. Tudo que é ligado espiritual tem tempo, tem um espaço e tem a tua energia liberando aquilo, senão não funciona. Ah, Exatamente. procurei. Se você procurou, teve acesso, achou, é porque o universo falou assim, ó, amor, você tem a oportunidade de resolver teu problema. Tá aqui. E não faz. Ah, não tenho dinheiro. Quando você faz trabalho de umbanda, também não tem dinheiro, você arranja até porque você precisa fazer. Você tem que fazer uma. Em qualquer religião tiver que comprar alguma coisa, você vai comprar. Então, tudo é É assim verdade. da parte religiosa. Não adianta querer fugir disso. Então, eu preciso que a pessoa vá comigo na casa. Eu falo assim, você sabe o histórico? Não sei, pesquisa, pergunta para os vizinhos. Você perguntou? Ninguém pergunta, ninguém sabe. Ai, Porque às falaram que não vezes, sabe. Ah, às às vezes morreu alguém dentro da casa. E a memória fica na casa, fica nas paredes da casa. tem casa E que não aí, consegue como explicar. é que vai fazer? Não, Silvia, não tem aqueles passeios agora em São Paulo que eles fazem à noite para ver as casas mal assombradas? São casas que não são vendidas, elas não conseguem ir para frente, porque acontece sempre uma desgraça atrás da outra. Teve um evento dos paranormais que levaram os paranormais para fazer alguns testes em algumas casas. Todos eles falaram a Uhum. mesma coisa no mesmo lugar. Impossível saber o histórico de algum lugar a ermo, porque pegaram um caso policial em qualquer um e levaram lá para ver. E a pessoa vê, não adianta. Então, quem não tem a visão, ela pode não ver, não ouvir, mas ela vai sentir no dia a dia algum problema. Não adianta isso, Sim, tá? Então, sim. quando existem esses casos, eu peço para a pessoa se programar para sair dali para outro lugar, porque não dá para tirar o espírito dali. A voz do além chegou. A voz do além chegou. A voz do além, a voz do além vos fala. Esse Ou seja, passeio em você tem problema na sua casa de voz do além, né? É, a minha Não, voz do além, ela não, tem duas é a pernas, voz do dois além. braços. A voz E do precisa além chegou. exorcizar a sua casa. A voz do além Se eu vos exorcizar, eles mandam fala. de volta, não tem É jeito. simples assim. Esse fica. Cara, esse passeio em São Paulo A gente tá doida para fazer é ainda, mas não muito fiz. fenomenal. Mas, né? Então, assim, Eu não sabia que tinha esse passeio. tem um passeio, eles pararam por causa da pandemia, mas eles têm um passeio noturno, você entra pelo site e você paga uma taxa e vai tem O, Um local para é, se encontrar. tem uma van que leva e explica, entendeu? O problema é aquele lá, né? Quem mexe com espiritualidade, você não vai num lugar desse para não ninguém te seguir depois, né? Porque o problema tem esse, porque te segue, né? Vai dar um de Portegais, né? O Sim. negócio vai te é seguindo. tipo assim, Eu tô você Você tem vai sentindo. na muito casa louco. das mães, você vai na casa das mães, entendeu? As mães que fizeram o aborto, que era uma casa lá, aí você vai no Morumbi, olha, é uma coisa muito louca, são 8 casas, Tem umas praticamente, casas que tem problema. 8 Sim. castelos. A gente sabe assim de algumas casas que passa na porta, dá até arrepio de ver. E aí você procura os históricos e Não tal. precisa ir muito Eu falo mais, longe. Não é precisa. que Ah, precisa fazer aqui um passeio desse para você absorver? Não. Porque você teve pode uma época, pesquisar. teve um dia, eu não sei como foi, quando eu cheguei no local onde eu frequento, a dirigente virou e falou assim: vem aqui comigo até o santuário. Hum, Porque eu estava com dor de estômago, enjoada. Ela falou assim: vem aqui comigo. Aí fomos lá e ela fez como se fosse um exorcismo, porque assim, sabia que eu ia para o centro e pegou carona em mim para para poder, porque poder. queria ser encaminhado. Porque a gente Queria se tem libertar. a frequência, né? Tem a frequência de luz e a pessoa está preparada e ela não sabe o que fazer, ela se perde. Porque, assim, na temática dos espíritos, se você analisar em qualquer tipo de trabalho,
alguns eles não sabem como acessar. Às vezes é uma forma de pensamento da pessoa que ela não consegue ver que a luz está ali e não consegue abrir os olhos para enxergar aquilo. E tem outras Sim. que têm a missão de resolver algum problema. E às vezes tem outras que ficam porque o problema está chamando. Né? Não é ela que ficou presa ao Aí eu problema. O sei problema que eu ficou presa. cheguei no local, ela me levou no E você é o santuário caminho. e encaminhou o ser, porque o ser queria luz, queria sair da Olha, situação que ele estava. a gente já percorreu vários Foi caminhos, tá? interessante. Em várias religiões, a gente já foi em vários lugares. Sim, E uma vez nós fomos num centro espírita e eu falei para o Maurício, se eles estivessem lá dentro, vendo o que está acontecendo aqui fora, e eu não tenho a visão, mas aquele dia meio que abriu. Se eles vissem o que está aqui fora para segurar o que está lá dentro, eles não estavam falando o que eles estão falando lá dentro, porque é muito fácil um mentor de uma casa falar, vai para a luz. Você está vendo? O mentor está vendo a luz. Está vendo o que está acontecendo do outro lado? Porque ele não sabe o que está do outro lado, ele tem que ver o que está do outro lado. Porque ele pode estar falando não com o espírito, ele pode estar falando com uma entidade, ele pode estar falando com outra coisa ruim e está se passando por uma coisa boa. Então, eu só acredito quando a pessoa tem visão, nesse caso. Então, vai para a luz. Eu posso mandar para a luz, eu também posso mandar para PQP. Eu não estou vendo. sim, E eu não sei com que energia. Ah, mas é uma energia boa. Você não sabe se aquela energia é boa ou não. Tem gente que fala assim, sim, ah, mas a minha casa está muito gostosa. E não tá. Ela está acostumada com energia. Então ela está estática, porque ela está. Como é que a gente fala na magia? Tem um nome para magia, que a pessoa está encantada. Ela está vendo uma coisa que não está sendo real. É charming, né? É charming, uma coisa assim. Então o que acontece? A pessoa está encantada, ela está vendo uma coisa que não sim, é. Então tem aquelas pessoas que se apegam à casa achando que aquilo é maravilhoso e não é. A casa está sugando a energia dela, precisa dela aqui. sim. Entendeu? Então as pessoas se sentem cansada, esgotada, mas ela tá, nossa, é linda, maravilhosa. E ela tá com olheira, ela tá com problema. É diferente de uma casa que tá com problema, tipo, goteira, papá, e você tá resolvendo. Isso é prático. Mas tem uma casa que ela disfarça. Então ela vai mostrar. É uma coisa que eu falo: as casas americanas são feitas de madeira. E todas elas são Sim. com parede de drywall. Entre uma coisa e outra fica sujeira. Você imagina o que fica de energia naquilo lá? É diferente da nossa de cimento. A nossa aqui, ela é mais limpa, ela é mais clara. Porque ela não tem um entreposto, ela não tem uma passagem oculta entre ela, uma coisa escondida. Aqui não, aqui é o cimento, acabou, não vai ter mais. Entendeu? As casas americanas têm janela para tudo quanto é lado, mas não tem claridade. Você pode ver que as casas. Não tem um filme que te mostre uma casa com uma luz nossa, igual a nossa, iluminando uma sala. É todo lá, é Sim. sempre luminárias, abajures. Por que isso? Essa penumbra? É uma cultura. Mas é uma energia ruim, porque é uma energia que esconde. E é uma energia que dá estabilidade, é uma energia que tem janela, você não tem proteção nenhuma, nenhuma parede te dá proteção. Qualquer lugar que você vai, você tem parede de vidro, tem uma janela. Não dá. Então, o que Verdade. acontece? Lá, é por isso que eu falo que nesses lugares você tem muito mais incidência de problemas espirituais e paranormais do que a gente aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil tem também, porque gruda na parede. Gruda na parede Sim, assim. quando gruda, Não é pode trazer espírito que gruda. até doenças físicas, né? E geralmente, Existe assim, não é já espírito coisa que de está doença grudado na física. parede. Entendam bem, não tem espírito grudado na parede. As Não, sombras não. andam pela parede. O que tem ali é uma memória residual do que aconteceu naquele Exatamente. lugar. Então, assim, é como se fosse bater uma foto. Existe um filme. A casa é o filme. Está ali, impregnado, e vai impregnando. Então, se acontece coisas boas o tempo todo, a energia tá legal, mas se não, ela vai mesclando. E o que é mais pesado vai ficando. E a pessoa vai sentindo. Por isso que pintar a casa todo ano é legal, remover plantas, tirar coisas, porque são coisas impregnadas que precisam dar um upgrade, ele precisa dar uma arejada. Às vezes só uma lavada na casa já ajuda bastante, mas em outros casos tem que ser um pouquinho mais incisivo.
Por isso que a gente fala coisas quebradas, né? Vai tirando tudo aquilo que é o secundário, né? Que são coisas pequenas. Mas as principais, o quê? A casa está funcional? Ela tá pintada, não tem buraco, não tem corte, tá com a iluminação em ordem, a hidráulica em ordem. É tudo isso, é o tempo todo, é uma vigília. A gente fala orar e vigiar, mas não é só orar e vigiar, gente. Tem que orar e vigiar tudo ao mesmo tempo. É o que está ao teu redor. Sim, O que você quer da exatamente. vida é o que você vai ter que passar. Você quer atrair coisas boas, você tem que ter coisas boas à tua volta. O que que é coisas boas à tua volta? É estar as coisas bonitas, agradáveis, cheirosa, clara, que é isso que atrai. Às vezes você vai numa casa pequenininha que não tem quase nada, mas ela é muito mais gostosa do que uma casa grande. É o aconchego, é aquilo que a pessoa criou naquele mundinho. E numa casa grande você não consegue fazer a mesma coisa. Né? Então, quando eu propus a gente de falar sobre os temas da Casas que Matam, o pessoal não leva muito a sério isso. Então, eles vão para casa, eles colocam problemas em todos os lugares, mesmo onde eles estão. Eles não conseguem enxergar. Sim, Não, não só a questão da casa, mas os formatos das casas também criam problemas. E são casas que matam. São as casas que a gente trabalha com radiestesia, com uma série de coisas técnicas para poder resolver o problema. Não é só o Feng Shui. O Feng Shui não é uma coisa não. sozinha, isolada. Ela tem cromoterapia, aromaterapia, tudo que você pode imaginar dentro Cristaloterapia, da os tudo, cristais, tudo. tudo, tudo, Essa tudo. foi uma das opções que eu tive na escolha da profissão, porque como eu gostava de tudo um pouco, mas eu não me aprofundava em nada, porque assim, são muitas coisas para você estudar o tempo todo. Então, como eu não Sim, gostava de trabalhar só com floral, ou só com aromaterapia, ou só com cristais, vamos fazer uma coisa que eu possa trabalhar tudo. E o Feng Shui me deu essa opção. Se eu preciso de um floral, eu sei indicar, mas eu vou indicar uma pessoa que eu conheço e que está dentro da linha que eu estudei, que vai orientar. Alguém que trabalha com cristais, sim, eu conheço. Sei um pouco, te dou uma primeira orientação, mas eu passo para uma pessoa que vai fazer. Então, eu sempre vou ter a opção de ajudar alguém no trabalho e fazer aquilo que eu gosto. Mexer com tudo e mais um pouco. sim, Religião exatamente. não é. Então, Feng Shui não é religião. Apesar de ser Não é oriental, religião. é uma escolha. Então, assim, é uma filosofia, tá? Assim como a gente É fala uma que. O filosofia pessoal de fala. vida. Aí a gente entra naquela questão: o espiritismo não é religião, é filosofia. Porque não, ele cuida, ele está dentro do cristianismo, então ele não é uma religião, ele está dentro do cristianismo. Ele trabalha com a igreja, então não é uma religião, é uma filosofia de vida, uma forma diferente de Sim, ver a, a igreja de uma perspectiva diferente, porque a igreja vê de uma forma e o espírita vê de outra. Mas existe, e é uma coisa de estudo, então não é uma religião. Agora, sim, ser budista é uma religião, ser budista é uma religião. Então, saber separar as coisas na hora de fazer. Então, se eu vou numa casa que a pessoa é de Umbanda, eu vou trabalhar na linha de Umbanda porque é o que ela vai entender. É o que ela vai compreender, é o que vai estar mais acessível a ela. É budista? Vou exato. trabalhar dentro do budismo. Então, eu tenho que ter um pouco de conhecimento de cada coisa. E cada vez que eu vou, eu pesquiso para saber ajudar melhor. Então, símbolos, imagens, cultura, o que ela precisa. Ah, eu vou numa casa árabe, o que ela usa, o que ela cultua. Eu não vou usar a sálvia, porque para ela o café e a canela é mais interessante. Dá para limpar, dá para proteger? Dá. Ela sabe, ela entende. Ah, o que eu ponho na porta para proteger? O que você sente que te protege? Qual é o símbolo? É o que eu falei do baguá. Eu só coloco o baguá quando necessariamente eu tenho um problema externo. Caso contrário, a proteção da casa para dentro, eu posso colocar qualquer coisa. O que a pessoa quiser, Sim, desde que posicionado da mesma forma correta. Acima do batente da porta e nunca na porta. Porque a porta é um escudo. Se exato. você está numa guerra e você tem um escudo, Ela se abre você e a abre, proteção vai junto, não adianta nada. já foi. Ah, coloquei espelho para dentro de casa. Eu tenho uma filosofia muito peculiar com relação a isso. Você acha que o espírito que entrou até o hall, ele vai ficar preocupado com o espelho que está ali e vai voltar para trás? Ou ele vai dar meia volta, vou ver e vai para o outro lado? Ele já está dentro da casa, já entrou.
O espelho ali só tá para amenizar a situação. Então tem que proteger antes. A pessoa tem que ver Sim. alguma coisa antes e a energia ficou ali. E dentro da casa fazer os outros percursos, porque se entrou, eu vou ter que cuidar. O que adianta? Ah, eu coloquei uma pimenteira na porta, né? Na casa, na entrada da casa. Sim. E a pimenteira morreu, é porque entrou. Então você vai ter que limpar. E pôr outra pimenteira. Barrou ali, né? Amarrou ali, mas não significa que você está livre, livre, leve e solto, porque ela morreu. Não, lógico não. Pode entrar e passar batido. Dependendo da força, ela mata outras que estão lá dentro. Sim. Eu já vi planta murchar com a pessoa do lado. Eu vi a planta murchando. Então, é muito sério o assunto. As pessoas acham que é muito bonitinho, é coisa de moda, é modismo, tá na revista. Não é. E as pessoas que estão preparadas para fazer esse tipo de trabalho, elas têm que ter uma consciência muito grande em questão de outras religiões, em questão de abranger mais coisas e parar com aquela coisa de cursinho de final de semana achando que já está fazendo. Por isso que eu falo, se você quer estudar o Feng Shui, porque você quer ser um profissional na área, é uma coisa. Você quer fazer Feng Shui para curar a tua casa? Por dois motivos, esquece. Primeiro, que você não vai ter resposta logo de cara. Vai demorar muito pra você descobrir o que você tem que fazer. E E leva segundo, um tempo. e Leva um segundo, tempo, sim. Não é não, assim, e ó. segundo, que é aquela coisa séria que a gente fala, santo de casa não faz milagre. Porque nem sempre você sabe qual é Sim. o problema. Às vezes, é aquilo que a gente conversa no tarô e tal. Às vezes eu sei que o problema é ali, mas aí você vai falar assim, Helene, o teu problema é outro, tá ali, outro lugar. Mas tá tudo mostrando que é esse, mas o problema é outro. Onde ele tá? Então, onde que eu tenho que trabalhar? E o Feng Shui faz a mesma coisa. Não adianta só falar, ai, eu tô com problema de vazamento. Tá bom, é emocional? É. Onde está o problema emocional? Cadê o problema? Eu preciso descobrir qual é o problema. Que área que está tendo esse vazamento? Ah, mas aí vai pensar, é só cozinha e banheiro que tem hidráulica. Não, amor. A hidráulica passa pela casa inteira, praticamente. Dependendo do caso, ela dá Sim. voltas e voltas na casa, porque reforma, faz, conserta, tira, a pessoa não sabe nem aonde vai estar o cano da casa. Né? Então, Exatamente. assim, o problema de eletricidade. Tá bom. Que área que foi? Por que está sendo? Está acontecendo alguma coisa agora que você sabe me explicar? Ou deu um surto? Porque às vezes dá um surto de repente. Então, aí eu já estou começando a mexer dentro da casa. Porque todo mundo já fala assim, meu problema é espiritual. Tá, é o espírito que está me atrapalhando. Não, às vezes o espírito é ela mesma. O espírito dela que está com problema de espírito de porco. Tá dando BO. Sim. Entendeu? Então, quando a gente fala de vamos analisar o que está acontecendo, a pessoa tem dificuldade, porque ela tem preguiça de pensar, ela tem preguiça de analisar. Ai, não sei, quem sabe? Não, amor, você sabe que dia que foi, aonde foi, quando começou. Sim. Então, eu preciso de informações, eu não tenho que ficar adivinhando se está ali, porque a situação ela é prática. A solução que está sendo energética, mas o problema é isso e isso. Você causou esse tipo de coisa, então agora vamos resolver. É aquilo que a gente fala. Primeiro, a gente tem um problema emocional, tem um problema energético, mas depois que vem para o físico, você tem que tratar o físico. Junto com os Sim. outros dois. Junto com os outros dois. Então, o teu emocional abriu espaço para alguma coisa energética, e esse energético está atrapalhando o teu físico? Ou é o emocional que atrapalha o teu físico? Qual dos dois? Verdade. Oi? Não. Então, assim, quando a Verdade, gente. tem que buscar. É um assunto, às vezes, a gente fala, Feng Shui é fácil de fazer, é rapidinho. Você acha que você vai aprender tudo isso no final de semana? Eu estou lendo até hoje, eu pego coisas do Arco da Velha. Eu fico pesquisando tem aquelas reportagens no Discovery, que tem os paranormais, são vários seriados diferentes, e cada um tem uma abordagem diferente. Quantas vezes Sim. eu bato o olho no que está acontecendo, eu falo, pô, mas está acontecendo isso, se termina. Aí ele fala, tem que fazer. Eles não mostram tudo, eles não mostram a real situação, eles mostram o que é bonitinho para televisão, formatado e tal. Mas a maioria são problemas muito sérios. Inclusive, teve dos últimos que eu estudei, eles mudaram uma casa, porque lá dá para mudar, né? A casa de lugar.
Eles vêm com a coisa, tira ela da base Sim. e leva ela para outro lugar. Ela não tinha problema energético onde ela estava. Quando ela foi para outra, ela começou a ter problemas energéticos dela também. Então são energias paralelas, mas são energias independentes. Acabou E aonde ela atraindo o estava? que era para Ela acontecer. estava de um lado, estava num terreno onde tinha uma pedra e que tinha uma lenda da região índia, de índios, que foram mortos no porto, ali, o pessoal pegar as áreas dele. Então, quando devastaram, exterminaram os índios dos Estados Unidos, a energia daqueles que eles cultuavam estavam ali. Então, o que aconteceu? Sim. A casa, puf, e começou a dar problema para todo mundo. Lugares E aí, sagrados, né? Que as pessoas acabam não sabendo que são lugares sagrados e acabam construindo, fazendo, por exemplo, cemitérios indígenas ou um terreno que tinha um cemitério. Você ou até acha mesmo, vamos para uma coisa mais que as prática. pessoas vão Inclusive terreiro que as pessoas... desativado. Então, mas você acha que as pessoas vão se preocupar em remover todos os caixões e os corpos que estão ali embaixo para um outro local e não vai construir o que quer construir ali? Lógico que não. E aí sofrem as influências. Aí é Porque complicado. mexeu onde não devia. Isso daí é uma pata e alguém está se lambendo? Oi? Isso daí é uma Cortou. pata de alguém Isso daí é uma pata de alguém que está se lambendo? É uma pata. A casa, eu lembrei, a voz do além chegando aqui. A voz do além chegando aqui. É o seguinte, a voz do além vos fala. A casa do doutor Canuto, que era o meu dentista. O vô dele se suicidou, a avó se suicidou, o pai se suicidou, todo mundo, o irmão dele se suicidou. O que acontece? Aí É um karma familiar, vai todo mundo fazer. Acabou se suicidando também. É a voz do além, falando. Mas aí é uma questão energética da família, porque está escutando, puxando energia do que não deve. 5 pessoas se suicidou E ficou na casa. Não venderam a Fica casa. na casa. E se alguém entrar e for aí, vai num caso também. assim, porque histórico, a casa tem um histórico. Certo? A casa tem um histórico. E num caso assim, como remover, como modificar? Você vai demolir a casa? Não vai resolver demolir a casa. Mas já tá com qual é o remédio que tem que utilizar? Exatamente. Então, o que eu falo para a pessoa? Ela vai ter que mudar. Eu já fui em palestras de consultoria Feng Shui que falava assim, você tem que mudar de agora da casa. A pessoa já está ferrada, está com problema de saúde, não tem nada de dinheiro para fazer nada. A casa está segurando. Você quer ferrar mais ainda a vida da pessoa? É falar que ela tem que mudar e não dá como ela mudar. Aí ela entra em desespero. Então, se você é uma consultora, no assunto, o que você faz? Você vai tentar ajudar a pessoa a melhorar para ela poder sair dali. Você fala, ó, você vai ter que sair, mas faz assim, 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 até você conseguir uma energia para poder... O médico vai ter que te curar. Se você não fizer, você morre. Óbvio. Então você vai ter que se curar, mas ele tem que te dar remédio, ele tem que te tratar, ele tem que dar suporte para que a pessoa se cure. É a mesma coisa. A gente é meio... A casa, se eu cuido de você e cuido da casa, os reflexos vão se ajudar. Agora, se eu só cuido de você, a casa ficou, você piora. Se eu cuido de você e não cuido da casa, piora também. Sim. Então, eu tenho que cuidar dos dois ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, trabalhar a energia para equilibrar. Né? Você quer que eu faça uma leitura de algum dos textos que eu te passei do livro, para a gente dar uma abordagem para o pessoal? É textinho pequenininho? Como assim, uma leitura, algum tópico? Porque já são... Porque já estamos a 1 hora na live.
E é tão interessante esse livro, porque ele é tão pequenininho, mas ele tem tanta coisa interessante, que você fala, meu Deus. Sim, tem muitos relatos, né? Ó, vamos pegar esse daqui primeiro, eu quero travar o sofrimento, né? Que a gente está falando de sofrimento, já vamos nele. Porque aí na semana que vem a gente prepara um outro texto, um pouquinho mais elaborado, e a gente vai falar sobre o tema para a pessoa saber detectar o problema. Detectar se é esse tipo de problema. Qual deles que é? Se é uma questão da casa, se é uma questão dela, ou se é uma coisa externa, né? No caso. Então aqui, gravar o sofrimento. Mas não só os crimes, as torturas, as violências impregnam os lugares, mas também os sofrimentos físicos ou morais, quando são intensos e prolongados. Então, aquele caso de família, de pessoas que têm doença por muito tempo, geralmente o câncer, ele impregna. Sim. Em tais casos, dir-se-ia que as paredes são feitas com materiais absorventes, pois absorvem, com o mata-borrão, a tinta negra das dores humanas. Então, quando a gente vê aqueles casos de sombras na parede, são energias. Às vezes, não Sim. são espíritos, às vezes são energias em movimento. Elas estão ali, elas não têm forma, elas são amórfimas. Né? Então, não tem como, não é falar assim, um espírito, não, uma entidade, não. É uma energia, ela está vibrando. Forma pensamento. Aí a gente já entra um pouquinho, começa a cair no caso do poltergeist, porque a pessoa provocou aquilo. Ou estava na casa ou estava com ela, mas ela provoca aquele tipo de energia porque ela tem uma energia forte e ela não sabe. Aliviando assim, em parte, a quem delas predece. Tanto isso é certo que, em muitas aldeias, especialmente na Normandia, na região do Forte, os campesinos têm o costume de colocar um cravo na parede da altura da parte do corpo que lhes dói. De forma que o mal, atraído pelo cravo, como o raio pelo para-raio, os abandona para se perder nas entranhas da parede. Você imagina se a pessoa faz esse tipo de coisa, ela acabou de fazer um ritual. Ela transferiu a energia ruim dela para casa. E ali permanecerá até que as reverberações, de um modo misterioso, transmitam o sofrimento dos habitantes de hoje aos de amanhã. Conforme as casas que se encontram de passagem, costumam apresentar oportunidade de ter experiências pessoais desse tipo. Contra a nossa vontade, diga-se de passagem. Pátina ou tinta invisível sobre as paredes. Oi? Estava falhando a internet. Fala de novo. Quer que eu repita? Lê de novo um pedacinho. Tá. Conforme as casas que se encontram de passagem, costuma apresentar-se a oportunidade de ter experiências pessoais desse tipo. Contra a nossa vontade, diga-se de passagem. Pátina ou tinta invisível sobre as paredes foram se depositando os sofrimentos experimentados pelos que estiveram ali antes de nós. O que se refere aqui? Não é passando tinta sobre tinta. Você tem que raspar a parede. Então não é passar a tinta. Porque qualquer lasca dessa tinta, o que estava na outra, passa. Sim. Então, qual que é o certo? É raspar a parede, pode até lavar a parede com água e anil, nesse caso, que vai pintar, com cloro, né? Com sal grosso, dissolve sal grosso e joga nas paredes, e depois pintar, deixa secar e depois pinta. Não adianta pintar sobre, tá? É diferente de eu raspar a parede, rebocar a parede e pintar ela de novo. É outra coisa. Então, já aqui, um livro antigo falando da mesma coisa que a gente faz hoje. Ah, passa por cima. Não, não passa por cima. Eu sou muito chata nessas coisas. Então, tipo assim, se tem um prego na parede, eu peço para tirar o prego, porque aquilo me incomoda. Ah, mas eu vou passar a massa, não vai. Tá, mas eu vou saber que o prego tá ali. Então aquilo vai me incomodar. Que eu sei que é uma coisa que não tá certa ali. Então eu sou chata até nisso, até nos buracos que tem, eu sou crinqueira. E assim, por vezes, percebemos em tais lugares uma sensação de angústia pesada. É aquilo que eu estava falando da igreja. Não adianta só defumar e deixar passar. Você tem que pintar, limpar, arejar, porque impregna, gruda. É uma sensação de angústia pesada, espessa, que se poderia cortar com uma faca. Para saber o tão intensa que essa energia pode ficar, que você sente que você pode pegar. Desenganos amorosos. Densa, né? Ó, desenganos amorosos ocorridos há um século
revelam-se fortes o suficiente para perturbar o ambiente atual de uma casa. Se houve brigas de casais e relacionamentos que não foram para frente, eles podem estragar um relacionamento bom, um relacionamento que pode dar certo. Mesmo que tenha. Ótimo. Mesmo que. Porque todo mundo tem problema. Ninguém é 100% feliz o tempo todo. Mas se ele achar uma brecha nisso, ele destrói o casamento. E eu vi muitas coisas desses relatos paranormais de casais que se separaram porque acharam absurdo que alguém se influenciou por tal energia. Então, o não entender também da situação é você abrir mão da pessoa porque fala assim, ela pegou uma energia e foi. É aquele tal negócio, né? Ah, fizeram uma curva pro meu namorado. Tá, você vai pegar ele de volta pra quê? Pra pegar o que ele tá nele? Ou ele vai se cuidar? Você tem que cuidar da Ai, a pessoa. maioria fala, né? Se você O quer meu ela pra ex vai ele. voltar. Oi, E a oi. maioria fala, né? O meu ex vai voltar. Amada, se ele tiver com. Que fizeram alguma coisa pra tirar ele de você, ou você desfaz e o infeliz sabe que desfez, ou nada feito, porque vai dar problema, vai dar BO. É aquela coisa, amarrou o encosto, aí depois a pessoa quer se livrar do encosto. Aí não, não livra Você tá mais. falando meu, amor? Não, amor, não fiz magia pra você. Ah, Você tá entendendo? Então, assim, teve um caso de uma pessoa que estava fazendo um curso de runas com o Maurício, e aconteceu isso. Ela estava jogando com ele, ela trouxe uma prima para fazer leitura, para fazer o teste, as experiências. Eu estava jogando qualquer coisa no celular que era para não prestar atenção, não ficar focada em nada. Eu estava ali só para dar suporte de material e tal. Eu falei, você fez alguma coisa para a prima dela? Por quê? Você está devendo alguma coisa para alguém? Você pediu, ofereceu e não cumpriu. Não, eu falei, foi. Isso que eu não estava lendo, mas eu estava sentindo porque estava vibrando. O que, que você pediu para fazer? Ela pediu pro ex-marido dela não se dar bem com nada, se ferrar e não dar sorte com ninguém. Detalhe, ela voltou com o cara. O que, que você acha que faz parte do pacote que ela fez? Ela mesma. Falei, amada, ou você desmancha o que você fez, vocês vão sofrer o pão que amassou que você mesmo causou. Ele poderia ter ido Sim, e não ter dado certo, ele ter voltado para você. Mas você quis fazer, fez, e agora quer ele e trouxe ele com o pacote que você fez. Amada, não funciona assim. Falei, tudo que é na magia, eu exato. ainda brinco. Tudo que é feito na magia é um jogo de xadrez. Se você mexe o mapa, também está mexendo. Ou você é mais rápido, mais esperto do que o outro lado, senão você vai se ferrar. Desconectou e voltou. Vamos lá de novo para terminar aqui. Rescaldos de ódios familiares perdidos no tempo reavivam-se de ponto sobre as cinzas acumuladas durante dezenas de lustros, produzindo queimaduras ainda hoje. Neves que, qual chamas de estranho, só se perderam simbolicamente para a poeira, persiste para os habitantes da casa. A neve é uma coisa que deixa energia e quando volta ela traz a mesma coisa que tinha quando aconteceu. Neve. Cria um ambiente propício, determina a felicidade ou o infortúnio de quem vive nelas ou com os despojos sentimentais dos mortos. Trata-se, se bem que com menor gravidade, do mesmo contágio de ferido. Como já vimos no capítulo anterior, que tem outros casos, né? Que tantos estragos ocasionavam nas casas de câncer. Então, para você ver que as pessoas elas não têm noção do que elas estão mexendo. Tudo é energia, independente de religião. Independente de você acreditar ou não, você está vivendo com energia. O mundo é energia, nós somos energia. Então, nós participamos de tudo que está ali. Participamos e Sim. habitamos e coabitamos. Então, não adianta você falar assim, eu não acredito. Tá bom, então você vai... A gente deixa, né? Cada louco com sua mania. Então, quando eu falo, Exato. muda alguma coisa, tira alguma coisa, eu também estou provocando o outro lado. Mas se eu estou demonstrando o bem-querer, eu estou demonstrando um caminho de luz para qualquer que seja a situação, eu estou melhorando a situação. E quando eu não posso, e quando não é permitido, e quando eu sei que a situação ali não vai sair, que é o caso que eu te falei do cemitério e tudo mais, o jeito é mudar. Sim. Não tem outra opção. Aí
lógico, a gente vai dar todo o suporte para que a pessoa consiga sair daquela situação. Porque ela mesma se enfiou por algum motivo. Então, vamos resolver o motivo para ela poder sair. Né? Então, você vê, é um texto pequenininho, mas é o tanto de coisa que ele fala que fica num lugar. É terra, é pó, é No peça, é ambiente. parede. Tudo, tudo. Até uma telha pode ser capaz de segurar uma energia. E quando eu falei do Pode. câncer, justamente, você viu? O câncer é um dos causas do problema. Quando meu pai morreu, a gente tinha ido visitar, eu e meu sobrinho tinha ido visitar ele de manhã. Ele estava na UTI, a gente só viu ele pelo vidro, viu que estava ali e tal. Ele teve uma parada respiratória, então não foi uma coisa que estava acontecendo, aconteceu puff, muito rápido. E foi no período que a gente estava vindo do hospital para casa. Quando nós chegamos, estava todo mundo na correria, porque o hospital já tinha ligado. Quando nós chegamos aqui, e fomos contar para minha mãe, pedimos para uma pessoa de fora vir, que ela viu que era uma pessoa de fora, ela já sabia o que ela começou a chorar. Oi? Silvia? Caiu. Voltou. Voltou? Oi, tô Você ouviu aqui. até que parte? Tô Você ouviu até aqui. que parte? Você tá caindo toda hora. Tá na internet, não tá lento aqui. Eu tenho 340 de internet, Eu não tem por também que tá. tenho, mais de 200 Mas também. é Mercúrio, meu amor, não adianta. Não adianta. Na hora Tá da todo mundo gente sofrendo. falar Ah, ele tchau já para as passou, mas ele fechou o pessoas. rabo. Fala. Eu acho que é porque está na hora de a gente falar, fazer as nossas Tchau. considerações finais. A gente pode continuar semana que vem a falar das casas que matam e a gente dá algumas soluções, algumas curas. O que você... Você já perguntou alguma coisa? Porque aqui eu tô vendo passar muito rápido. Oi? Você ouviu o que eu falei? Tô ouvindo A cortado, gente Silvia. pode. Mas eu entendi. De Oi? passar umas soluções para A casa. semana que vem a gente pode até continuar esse assunto. Deu para ouvir? Podemos sim. Deu. Parando, tá dando Semana que vem continuar com esse assunto. sim, acho que é por causa do horário também, ela vai começando a ficar pesada. Muita gente fazendo live também. É horário de pico. Nós estamos no horário Ex- nobre do Instagram. Exato. Exatamente. É o horário das 6 e É o horário das isso. 8, é horário nobre. Faça as suas considerações. Gente, eu agradeço, porque a gente viu que o pessoal está começando a se interessar mais pelo assunto, vendo que não é uma brincadeira, não é uma decoração. Isso é bem legal, porque a gente está dando uma conscientização do trabalho que a gente está fazendo, num sentido mais técnico e não tão fantasiosos, né? Não é tão. Ah, é tão bonitinho, é tão legal a gente ver o pessoal fazendo, o profissional de Feng Shui fazendo isso, fazendo aquilo. É muito lindo. Mas na prática é aquele carregar essa manga e vai mexer com energia muito pesada. Não é só casa bonitinha. Você vai mexer com coisas bem. Situações bem Sim. perigosas também, inclusive pra gente, entendeu? Tá? Então, semana que vem. Sim. Não, na outra, né, Silvia? Não é nessa Não, a semana, é a semana que outra. vem é a outra. No dia... A outra já vai a preparar. semana que vem é dia 29, não é dia 29. A gente pode fazer. Normalmente é na segunda, né? Segunda e quarta semanas. Exatamente. Aí a gente vai fazer uma divulgação, eu e a Silvia vamos montar uma divulgação no Instagram, deixando 3 temas para as pessoas, tipo assim, elas vão Fazer as suas votar, perguntas, votar, porque não, assim é nem pergunta, interessante vota. vocês colocarem as dúvidas, Mas como o pessoal não está né? colocando, a gente escolhe 3 mais, que o pessoal pergunta mais pra gente, costuma perguntar, a gente coloca 3 tópicos Sim. e vocês vão votar qual deles. Aquele que mais for votado até a segunda, até na terça-feira, a gente dá o material na quarta-feira, não nessa, na outra. Gente, Aí eu obrigado vou por mais colocar, essa vou fazer as live. chamadas antes, quando vai ser. Eu vou fazer as chamadas antes, quando vai ser as próximas lives, e aí para as pessoas saberem
se programarem e E a gente vai estarem estar nesses temas conosco. mais. E a gente vai fazer esses temas mais técnicos, porque aí ajuda melhor as pessoas fazerem as coisas na casa, entenderem o processo. Sim, exatamente. Eu espero Gente, conto obrigado com pela vocês live. todos. Obrigado. Aí vocês levem, quem vai assistir depois a live, envia essa live para quem você acha que é interessante, que está precisando. Entra no Instagram e Porque vota, nós depois a gente vai fazemos, estar colocando. exato, nós fazemos consultorias, cada uma no seu modo, da sua maneira, né? A gente ajuda as pessoas a resolver os seus ambientes. Porque a nossa missão E é essa, porque né, hoje em Silvia? dia, A gente tem que ajudar. sim, a gente precisa, né? É ajudar nos ambientes, é ajudar nos direcionamentos, é ajudar na parte mágica, né? É você ajudando a fazer instrumentos mágicos para que as pessoas possam viver melhor e fazer as suas coisas melhores. Sim, senhora. Estaremos aqui, então. Certo? Qualquer coisa, é só chamar Então, e você pode no inbox. também, numas próximas, mostrar alguns objetos magísticos que você faz. Sim. Eu tenho alguns aqui. Quiser que eu mostre agora, eu tô aqui com alguns que eu vou mandar amanhã. Agora nós já estouramos muito a live. A gente Uma paginazinha para mostrar. mostra as funções que tem, as funções dos objetos, para que servem dentro do Feng Shui. Tá bom. Eu passo, sim. Eu vou Certo? do Feng Shui eu tenho material para poder mostrar. Eu mostro, sim. Ok. Então tá, gente. Gratidão. Uma boa noite para vocês. Gratidão pela audiência. Pela sua participação. É sempre muito bom estarmos aqui. Fofocando. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Até mais.